Fala galera, na aula de hoje nós vamos falar sobre a escala Kelvin. Essa escala também é conhecida como escala fundamental do Sistema Internacional de Unidades, utilizada como unidade de medida de temperatura. Ela foi criada pelo físico William Thomson, mais conhecido como Lord Kelvin. Esse conhecimento era em virtude a um título de nobreza que ele tinha na sociedade ao qual ele habitava. Diante dessa relação, ele observou que quando a gente trabalhava com moléculas de gás, estas ficavam cada vez mais lentas com a diminuição da temperatura. Por esse fato, ele observou que ao utilizar a escala Celsius, ficava um pouco complexo observar essas variações devido ao curto intervalo de escala que esse apresentava. Sendo assim, ele então começou a observar essas movimentações com os gases e aí ele estabeleceu como zero fundamental menos 273,15, que é o nosso zero absoluto, tá? Esse zero absoluto é a menor temperatura ao qual uma substância pode ser encontrada. A partir dessas observações, ele estabeleceu pontos fixos. Então, aqui nós temos uma representação bem nítida dessa diferença. Aqui, como vocês podem observar na escala Celsius, nós temos aqui o zero como ponto de fusão da água, e aqui a 100 graus nós temos o ponto de ebulição da água, enquanto que na escala Kelvin é 273,15 para o ponto de fusão e 373,15 para o ponto de ebulição. Ah, professor, mas por que você não está utilizando o vírgula 15? Na verdade, como é um decimal muito pequeno, não há necessidade da gente trabalhar com ele. Então, a gente pode utilizar o arredondamento dessa escala para ficar mais fácil para nós trabalharmos com essas conversões. E aí, nas aulas passadas, vocês viram que a conversão de Celsius para Fahrenheit era estabelecida por meio de uma razão. E nós vamos fazer o mesmo procedimento aqui para nós estabelecermos uma equação de conversão das escalas Celsius e Kelvin. Então, vamos observar. Vamos imaginar que você tem uma temperatura qualquer aqui da escala Celsius, que eu vou chamar ela de C, e que você tem essa mesma temperatura aqui na escala Kelvin. Eu quero saber qual termo, de representação que pode ser utilizado para converter essa temperatura nesta temperatura. Baseado nessa informação, nós vamos fazer o seguinte: eu vou pegar essa temperatura qualquer, vou subtrair pelo ponto de fusão, então vai ficar C menos zero, dividido pelo ponto de ebulição menos o ponto de fusão, ou seja, 100 menos zero, que é igual a K menos 273 dividido por 373 menos 273. Logo, C menos zero é C, 100 menos zero é 100, K menos 273 permanece assim, e 373 menos 273 vai ser 100. Como os denominadores são iguais, eu posso cortar. Logo, a regra de conversão vai ser Celsius é igual a Kelvin menos 273. Então, aqui nós temos a fórmula de conversão entre a escala Kelvin e a escala Celsius. Outra observação muito importante da escala Kelvin, que ela não utiliza o símbolo de grau e nem é lido uma temperatura pronunciando o termo grau.
Então, por exemplo, quando nós temos aqui 100 graus Celsius, aqui nós temos 373 Kelvin, tá? E para finalizarmos as escalas termométricas, nós vamos ver agora as variações de temperatura. Então, aqui nós temos o ponto de fusão e ebulição de cada uma das 3 escalas termométricas que nós conhecemos anteriormente. A primeira é a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. Logo, nós vamos entender que variação de temperatura é a diferença de uma temperatura final para uma temperatura inicial. Então, vamos colocar essa observação. Variação de temperatura é igual a temperatura final menos temperatura inicial. Baseado nessa informação, nós podemos perceber que quando nós estabelecemos essas variações para as 3 escalas, nós vamos ter a seguinte relação. Por exemplo, vamos imaginar que eu queira fazer aqui a variação de temperatura da escala Celsius. Da escala Celsius, eu vou utilizar aqui como variação de temperatura escala Celsius. Aqui, variação de temperatura Fahrenheit. E aqui, variação de temperatura Kelvin. Logo, nós vamos observar que quando a gente estabelece essa relação da temperatura final menos a temperatura inicial, vou considerar esses pontos aqui em específico, ó, temperatura final, temperatura inicial. Aqui é a temperatura equivalente, aqui também temperatura equivalente, aqui temperatura equivalente. A variação de temperatura vai ser a razão entre as escalas. Então, aqui, esse espaço, vou chamar ele de A, esse espaço, vou chamar ele de B. Então, quando a gente estabelece essa relação de A dividido por B, nós teremos a seguinte situação. A variação de temperatura da escala Celsius vai ser uma razão entre o seu ponto de ebulição e o ponto de fusão. Então, 100 menos 0, que vai ser igual à variação de temperatura da escala Fahrenheit dividido pelo ponto de ebulição menos o ponto de fusão, que vai ser igual à variação de temperatura da escala Kelvin dividido pelo ponto de ebulição menos o ponto de fusão. Baseado nisso, a variação de temperatura da escala Celsius vai ser dividido por 100. A da escala Fahrenheit é 212 menos 32, que dá 180. E a variação de temperatura da escala Kelvin, 373 menos 273, que vai ser 100 também. Simplificando esses denominadores, nós teremos a relação variação de temperatura da escala Celsius dividido por 5 é igual à variação da temperatura de escala Fahrenheit dividido por 9, que é igual à variação de temperatura da escala Kelvin dividido por 5. Ah, mas o que isso significa? É uma relação da variação de temperatura entre as escalas. Então, quando houver a necessidade de você trabalhar com a variação de temperatura, por exemplo, eu quero estabelecer uma relação de variação de temperatura entre a escala Celsius e a escala Fahrenheit. Então, quando eu quero estabelecer essa relação, eu tenho que a variação de temperatura da escala Celsius dividido por 5 é igual à variação de temperatura de escala Fahrenheit dividido por 9.
Então, quando você for trabalhar com variação de temperatura entre essas duas escalas, utilizaremos essa fórmula. Observem que a variação de temperatura da escala Celsius é dividido por 5, assim como a variação de temperatura da escala Kelvin também é dividido por 5. Sendo assim, a outra relação que nós podemos estabelecer é que a variação de temperatura da escala Celsius é igual à variação da temperatura na escala Kelvin. Então, por exemplo, se eu falo que a variação de uma temperatura da escala Celsius foi de 30 graus, essa variação na escala Kelvin também foi 30, ok? Então, agora, para nós entendermos melhor essas relações, nós vamos fazer agora alguns exercícios. Fiquem ligados. E agora, partindo para os exemplos, nós vamos no módulo 32 da apostila 11, escala Kelvin, variação de temperatura. Questão número 1. Em uma panela, existe água a 20 graus Celsius, que é aquecida até 90 graus Celsius. Expresse esses dois valores de temperatura na escala Kelvin. Nós vimos que na escala Kelvin, nós temos a relação Celsius é igual a Kelvin menos 273. Se eu fazer uma derivação, uma reorganização dessa fórmula, eu posso escrever também que Kelvin é igual a Celsius mais 273. Porque eu peguei esse menos 273 e passei ele para cá. Então, K é igual a C mais 273. E aí, a primeira temperatura era 20 graus Celsius. Então, vou transformar 20 graus Celsius para a escala Kelvin. E depois vou transformar 90 graus Celsius também para a escala Kelvin. Logo, eu tenho que K é igual a C, que vai ser 20, mais 273, que vai ser igual a 293 Kelvin. Então, 20 graus Celsius equivale a 293 Kelvin. E o 90 graus Celsius, também mesma coisa, K igual a 90 mais 273, que vai ser igual a 363 Kelvin. Então, nós temos aí as temperaturas convertidas na escala Kelvin, ok? Agora, na letra B, ele quer saber a variação de temperatura sofrida pela água nas escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Nós vimos que a variação de temperatura, então vamos lá, variação de temperatura é igual a temperatura final menos a temperatura inicial. Logo, a temperatura, nesse caso, vai ser igual a 90 graus Celsius menos 20 graus Celsius. Então, a variação de temperatura foi de 70 graus Celsius. E aí, nós vamos transformar agora essa variação para a escala Fahrenheit e para a escala Kelvin. Nós vimos na aula anteriormente que para nós fazermos a relação da variação de temperatura de escala Celsius e escala Fahrenheit, variação de temperatura da escala Celsius dividido por 5 é igual a variação de temperatura da escala Fahrenheit dividido por 9. Então, a nossa variação de temperatura da escala Celsius foi 70 graus. Então, nós vamos substituir aqui, né? Então, substituindo aqui, nós temos 70 dividido por 5 é igual à variação de temperatura da escala Fahrenheit dividido por 9.
que nós podemos dividir o 70 por 5, para ficar mais fácil, né? Então, fazendo aqui, ó, 70 dividido por 5, nós temos 5 vezes 1, 5, para 7, 2, desce 0, 5 vezes 4, 20, para 20, nada, então 14. Então, 14 é igual à variação de temperatura da escala Fahrenheit dividido por 9. Multiplicando o cruzado, eu tenho que a variação de temperatura da escala Fahrenheit é igual a 14 vezes 9, que vai dar 126 graus Fahrenheit. Então, essa é a variação na escala Fahrenheit. Então, aqui, variação da escala Celsius, variação da escala Fahrenheit. E, por último, nós vamos fazer agora da escala Kelvin. Só que da escala Kelvin, nós vimos que a variação de temperatura da escala Celsius é igual à variação de temperatura da escala Kelvin. Portanto, se a variação de temperatura da escala Celsius é 70, então aqui nós já temos a resposta, ó, que a variação de temperatura da escala Kelvin é igual a 70 Kelvin. Então, aqui nós temos a variação de temperatura da escala Kelvin. Portanto, a questão número 1 está resolvida. Agora vamos na questão 2. O gráfico apresenta a relação entre a temperatura na escala Celsius e a temperatura numa escala termométrica arbitrária X. Calcule a temperatura de fusão do gelo na escala X. Considere a pressão de 1 atmosfera. Veja bem, se vocês observarem aqui no gráfico, esta parte aqui, esse eixo aqui, que é o eixo Y, né? Ele contém aqui as temperaturas da escala X. E aqui embaixo nós temos da escala Celsius. Então, nós vamos criar aqui uma equação de conversão entre essas duas escalas termométricas. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aqui as colunas. Onde aqui serão as temperaturas da escala X e aqui da escala Celsius. Então, vamos lá. Nós vamos utilizar a temperatura inicial e a temperatura final aqui para nós fazermos essa conversão. A temperatura inicial que aparece para a gente aqui na escala Celsius é 20. Então, vou colocar ela aqui embaixo, 20. E a temperatura final que aparece para a gente é 70. Vou fazer o mesmo procedimento com a escala X. Da escala X, a temperatura inicial entre 20 e 40 vai ser 30. E a final, 80. Eu quero saber qual que é a temperatura de fusão, que é 0, né? Eu quero saber qual é essa temperatura na escala X. Então, o que nós vamos fazer? Vou pegar aqui em cima uma temperatura qualquer da escala X e a equivalência dela na escala Celsius. Então, vou fazer X menos 30 dividido por 80 menos 30 é igual a C menos 20 dividido por 70 menos 20. Logo, eu tenho X menos 30 dividido por 80 menos 30 é 50, que é igual a C menos 20 dividido por 70 menos 20, que é também 50. Como os denominadores são iguais, eu posso cortá-los. Então, vai ficar X menos 30 é igual a C menos 20. Ele quer saber quanto equivale o ponto de fusão do gelo.
que é 0 grau, né? Celsius. Então, o que nós vamos fazer? Vou pegar esse menos 30 e vou passar ele para cá. Então, vai ficar x é igual a C menos 20 mais 30. Então, a escala x é igual à escala C menos 20 mais 30 vai ser mais 10. Sabemos que a fusão do gelo vai ser 0 graus Celsius. Então, vou substituir aqui na fórmula. X é igual a 0 mais 10. Então, x é igual a 10 graus X. Então, está aqui a nossa resposta. Então, por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima.